E a novela envolvendo Dorival Júnior e Corinthians vive seus últimos minutos. A qualquer momento a posição final. Enquanto isso, vão surgindo outros nomes, como até Roberto Mancini, ex-técnico da seleção italiana. Falar sobre o Corinthians, que espera para as próximas horas uma resposta de Dorival Júnior. O empresário do técnico, Edson Codor, esteve reunido até quase 2 da manhã em um hotel em São Paulo com o Fabinho Soldado. Eles tentaram chegar a um acordo em relação à parte financeira. Posso contar que ainda há uma diferença grande entre aquilo que o Dorival pede e que o Corinthians oferece, mas o Corinthians estabeleceu como data final para um acerto ou não essa sexta-feira. Agora o Corinthians espera por uma posição do Dorival Júnior, que está em Florianópolis. Se ele aceitar, deve embarcar rumo a São Paulo nas próximas horas e começar a trabalhar com o timão. Caso contrário, já existem até outros nomes. Luiz Castro é defendido pelo Igor, que é um empresário do ramo dos transportes que havia aparecido no cenário político do Corinthians como investidor da campanha do presidente Augusto Melo, colocou bastante dinheiro e depois também ajudou com contratações de atletas, entre elas Mateuzinho e Pedro Raul. O Igor tem feito esforços e pressão nos bastidores para que o Luiz Castro seja o técnico contratado. Também surgiu nas últimas horas o nome de Roberto Mancini, 60 anos de idade, italiano, já foi técnico da seleção da Azzurra e também seu último trabalho na seleção da Arábia Saudita, está desempregado desde o ano passado. Como é que o Mancini surge nos noticiários corintianos? É que nessa quinta-feira, na vitória por 1-0 contra o Racing, o César Rodrigues, que já foi lateral do Timão e hoje é um dos agentes do Roberto Mancini, esteve na Neoquímica Arena e sugeriu a contratação do treinador. Detalhe importante, o custo do Mancini giraria na casa daquilo que está sendo debatido e discutido com o técnico Dorival Júnior. Não há negociação em andamento com o Mancini. O Corinthians segue esperando por essa resposta do Dorival, que aparecerá nas próximas horas. Só para completar um pouquinho do currículo do Roberto Mancini, técnico que passou por Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray, Zenit e seleção italiana. Só para arrematar, é importante contar que sobre Luiz Castro, ainda que o Corinthians chegue a um acerto com o técnico português, o que pode pesar contra é o fato de a família dele não querer vir morar no Brasil. Luiz Castro, que já passou recentemente pelo Botafogo. Quero falar também sobre a vitória por 1-0 contra o Racing, vitória que foi marcada pela expulsão do Félix Torres depois de uma entrada violentíssima aos 12 minutos do primeiro tempo. Com 1 a menos, o Corinthians sofreu muito mais do que se imaginava e só garantiu a vitória com o gol do Romero no segundo tempo. 43 gols marcados pelo Romero, artilheiro máximo da Neoquímica Arena. Só para arrematar de vez, contar que o Corinthians perdeu o mando de campo e foi multado em R$100 mil pelos acontecimentos na final do Paulistão. Martini suspenso por 4 jogos, o Garro pegou um jogo de suspensão. E a saideira, depois de 33 partidas levando pelo menos 40 mil pessoas à Neoquímica Arena, esse recorde foi interrompido na noite dessa quinta, quando 38 mil pagantes estiveram assistindo debaixo de chuva. E às 7 da noite a vitória alvinegra por 1-0. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar o vídeo para te explicar o que acontece na negociação entre Corinthians e Dorival Júnior. E se o negócio cair, dá para dizer que a culpa é do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Dorival e essa pessoa assegurou que a informação vazada pelo Timão nessa quinta-feira de que o Dorival fez uma última proposta pedindo algo na casa dos R$3 milhões não confere. Segundo essa minha fonte, próxima ao Dorival, o acordo entre as partes está fechado desde essa quarta-feira. E o Dorival tem estranhado a demora do Corinthians em anunciar o acordo. Na manhã dessa quinta-feira, o Fabinho, depois de quase 2 dias em Florianópolis, voltou a São Paulo por conta da justificativa do jogo. O Corinthians enfrenta logo mais o Racing na Neoquímica Arena pela Sul-Americana. Diante desse cenário e da notícia de que o Dorival teria pedido 3 milhões e o Corinthians estava próximo de desistir do negócio, eu fui procurado por uma pessoa próxima do Dorival. A pessoa assegurou: Nicola, não tem nada disso, o Dorival não pediu nenhum centavo a mais, o acordo está fechado. Fui procurar uma fonte no Corinthians e o que eu ouvi é que o Augusto Melo, presidente alvinegro, tem sido pressionado pelo Igor. Você vai lembrar dele, empresário gaúcho do ramo dos transportes, que colocou bastante dinheiro na campanha eleitoral do Augusto. É o Igor quem tem trabalhado nos bastidores para que o Augusto desista do acordo com o Dorival Júnior e contrate um outro técnico. Já falaram, por exemplo, em Luiz Castro, além de um outro nome não divulgado. Mas é esse dilema que tem feito o Corinthians
recuar e cogitar desistir da contratação do Dorival, ainda que a justificativa para o público via imprensa seja de que o Dorival está pedindo mais dinheiro. Só para completar, vai haver uma reunião depois da partida entre Corinthians e Racing na noite dessa quinta-feira. O Edson Codor, que é o representante do Dorival, vai sair de Florianópolis e desembarcar a qualquer momento em São Paulo, esperar o fim do jogo para se encontrar com o Fabinho Soldado. O Dorival tem pressa para resolver essa questão e assegura que já aceitou as condições impostas pelo Corinthians. Se não houver acordo, é porque o Timão desistiu de contratar o ex-treinador da seleção para fechar com um outro técnico. Prometo ficar de olho e qualquer novidade sobre o tema, você vai ser o primeiro a ser avisado por aqui. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.